Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na sua casa, ocupando o nosso tempo de forma útil, para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Narra Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo intitulado Zaqueu, rico de humildade, que os publicanos ou os cobradores de impostos eram homens detestados, tanto pelos seus compatriotas, pelos israelitas, quanto pelos seus dominadores, pelos romanos. Os compatriotas entendiam que aqueles homens se vendiam a Roma, feriam a lei e Moisés. Por outro lado, os romanos o colocavam como subalternos, pessoas desprezadas. E assim eles eram detestados por todos. Não tinham amigos. Apenas entre eles conseguiam conversar. Ninguém conversava com um publicano, com um cobrador de imposto. Ninguém do povo se aproximava daqueles homens para conversarem. E assim eles levavam junto com a fortuna também o ódio de todos. Iam à praça pública, a um leilão, e aquele homem que oferecesse mais a Roma pagava de uma só vez, por 5 anos, o imposto de todo aquele povo daquela cidade. E depois eles cobravam individualmente, exacerbando os lucros. Daí o ódio. Eram ricos de dinheiro e odiados. Amélia Rodrigues diz que eles se dividiam basicamente em 3 grupos. Os decumanes, que cobravam os dízimos, os partitores, que cobravam as taxas alfandegárias, e os pecuários, cobravam as taxas sobre os solos e as pastagens. Jericó era uma cidade encantadora. A narrativa de Amélia Rodrigues, bordada de flores, de laranjeiras, que explodiam periodicamente em perfume, antecedendo a frutescência. Localização privilegiada, próximo ao Rio Jordão, caminho quase que obrigatório para quem vinha da Galileia para Jerusalém. A temperatura durante todo o ano era uma temperatura amena. Quando era verão, batiam as lufadas do Jordão e a temperatura ficava amena. Quando era o inverno, as montanhas de oeste barravam os ventos gelados. E assim, Jericó, o ano inteiro, era um lugar muito aprazível, o lugar das fragrâncias. Todo entardecer, as rosas soltavam os perfumes. E assim os mais ricos, os mais cultos, lá construíam as suas mansões. Lugar também famoso pelas frutas frescas, pelo vinho capitoso. E Zaqueu era deste lugar. Zaqueu morava em Jericó. Jericó, ainda na narrativa de Amélia Rodrigues, tinha os seus campos e suas relvas sombreadas por pequenas árvores, romãzeiras, sicômoros, amendoeiras, salpicadas de flores, amarelo ouro, vermelho forte. Um lugar muito aprazível. E Zaqueu foi aquele que foi à praça pública e conquistou o direito de ser o chefe dos cobradores de impostos de Jericó. A segunda cidade em importância, em maior comércio, apenas atrás de Jerusalém. Então imaginem a riqueza que ele tinha ao cobrar os impostos de todos de Jericó. E Zaqueu era um homem que vivia muito infeliz por conta desta herança do ódio que ele carregava.
Ele vivia na solidão, ele desejava ter amigos, desejava ter afeto e não tinha. Muitas das vezes, conta Amélia Rodrigues, que ele acarinhava os filhos, planejando um dia vender tudo e sair de Jericó e ir morar num lugar muito longe, onde ninguém o conhecesse, para sair daquela vida. O seu palacete, onde ele morava com a família, ele adornava de bens de todo mundo, para poder tentar encher o vazio existencial com coisas materiais. E assim, ele vivia sempre entristecido e sofrendo a solidão. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus. As notícias chegaram até ele. E ele ficou impressionado. Como que pode um homem amar tanto assim? Como que pode? Dizem que ele sentava-se para comer com os pecadores, que ele conversava com os publicanos. Aquilo o impressionou. Como pode um homem ser assim? Ele era sempre procurado pelos pecadores. E aqueles que não gostavam dele eram os dominadores. Que homem era esse? E Zaqueu passa a albergar no seu coração o desejo de um dia encontrar Jesus. Pensava eu em vê-lo, quem sabe em conversar com ele, em ter este amigo, este único amigo, já que até hoje ele não conseguia ter amizade de ninguém. Falavam tão bem desse homem que ele imaginou-se conversando com ele. Disseram, inclusive, isso mais emocionou Zaqueu, que ele havia retirado um publicano da coletoria para ser um dos seus principais seguidores. E as lágrimas desciam de emoção quando as notícias chegavam até Zaqueu. E ele passou a procurar saber das coisas de Jesus, para quem sabe um dia poder encontrá-lo. Bartimeu, o cego, morava também em Jericó. E Bartimeu era sempre ajudado por Zaqueu, porque Bartimeu ia sempre até a alfândega. E Zaqueu era um homem generoso e sempre lhe dava algum dinheiro para poder lhe ajudar no seu sustento. E Bartimeu tinha algo em comum com Zaqueu, a solidão. Porque os cegos naquela época também eram a escória da sociedade. Pessoas que não tinham trabalho, que haviam de viver mendigando. E por isso Zaqueu o atendia sempre com prazer. Mas foi assim que no mês de março do ano 30, num certo entardecer, antecedendo a Páscoa, Jericó estava com um movimento inusitado, porque as pessoas vinham, se hospedavam em Jericó para depois chegarem a Jerusalém para a festa da Páscoa. E naquela tarde o movimento era muito grande. Mas daqui a pouco alguém entrou gritando que Bartimeu havia sido curado por Jesus e que havia adentrado os portões de Jericó com os olhos banhados de luz. E uns gritaram, milagre, e outros gritaram, farsa. Mas Bartimeu foi curado. Logo depois veio a outra notícia, alguém gritando, Jesus está a caminho de Jericó, daqui a pouco ele entrará na cidade. Zaqueu emocionou-se. Viu que aquele era o seu momento de encontrar Jesus. Viu que aquela era a sua única oportunidade. Hoje não posso perder essa oportunidade. Desejo apenas vê-lo, já não penso em conversar com ele, porque sou um cobrador de impostos, sou um homem detestado, não sou digno de conversar com ele. Mas pelo menos quero vê-lo, nem que seja de longe, apenas para conhecê-lo. E assim Zaqueu, que era um homem gordo, de pequena estatura, que normalmente andava procurando manter uma certa postura para não ser mais motivo de chacota do povo, naquele dia ele esqueceu de tudo. As lágrimas desciam, o suor se misturava com as lágrimas e ele corria em disparada em direção aos portões de Jericó. Mas quando lá chegou, a rua já estava tomada, o caminho por onde Jesus passaria em breve já estava tomado por todas as pessoas. E ele, um homem
de pequena estatura, como ele poderia ver Jesus passar? Não conseguia. Procurava encontrar um lugar, não conseguia. Procurou comprar um lugar de alguém. Quem venderia o seu lugar para um cobrador de impostos? Procurou comprar um pequeno burrico para subir e de lá ter altura suficiente para ver. Ninguém venderia um burrico naquele dia para Zaqueu. Mas foi assim então que ele vislumbrou um pequeno sicômoro. Amélia Rodrigues diz, a árvore esgalhada, com as raízes grossas saindo pelo terreno. E quando ele vislumbrou aquele sicômoro, correu, não titubeou, subiu ao sicômoro, lá se posicionou e passou a ver todo o caminho que Jesus faria. Jesus vinha, a multidão gritando, todos gritando, e Zaqueu emocionado, porque estava conseguindo atingir o seu objetivo, ver Jesus. E Jesus vinha com o rosto iluminado. Zaqueu pensou, nunca vi ninguém tão belo assim. Jesus se aproximava e Zaqueu, emocionado, começou a cantar junto com o povo. A voz cristalina saiu de sua garganta e ele estava feliz, satisfeito, conseguira o seu objetivo. Jesus passava. Mas, para sua maior surpresa, Jesus parou sob o sicômoro e olhou para Zaqueu. Diz Amélia Rodrigues que quando Zaqueu trocou o olhar com Jesus, a sua vida, toda a sua vida, perpassou na sua mente. Voltou toda a sua história, reviu-se em pequenos segundos toda a sua vida, entrou num torpor mental, emoção, sentia-se flutuar, não sabia explicar como ele estava, mas ainda a emoção o tomou quando Jesus se dirigiu a ele, chamou-o pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso me hospedar na sua casa. Amélia Rodrigues conta que um torpor tomou conta da mente de Zaqueu, que seu cérebro parecia estar em brasa, ele não conseguia raciocinar, não conseguia se mover, imóvel estava, e a frase se repetia na sua cabeça, desce depressa, e foi assim que ele escorregou figueira abaixo, caiu como um fruto maduro, conseguiu levantar, sacudiu a poeira, venceu o torpor, e correu para casa para preparar o seu lar para receber Jesus. Ao chegar em casa, abraçou-se com a sua esposa, contou-lhe todo o ocorrido, ambos choravam, prepararam o lugar para receber Jesus. E ao final da tarde, Zaqueu, a sua esposa, seus filhos, foram para o portão esperar Jesus. E Amélia Rodrigues conta que fimbres de ouro bordavam as montanhas do sol poente. E Jesus vinha, a multidão o acompanhava. E quando ele chegou muito próximo de Zaqueu, alguém do meio do povo gritou: mas o Senhor vai se hospedar na casa de um publicano? Aquela palavra publicano foi como uma flecha entrando no coração de Zaqueu. E ele então tomou forças, gaguejando, emocionado, e disse alto, justificando-se ao povo: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se por acaso defraudar alguém, eu restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não conseguiu mais falar, foi tomado pela emoção. Jesus sorriu. Aguardou que o silêncio se restabelecesse. E depois falou também alto para que todos ouvissem: a salvação hoje chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Contou em seguida a parábola das 10 minas e adentrou a casa de Zaqueu. Zaqueu apequenou-se para poder receber Jesus. Contam os narradores evangélicos, encerra Amélia Rodrigues, que anos após a epopeia da cruz, Zaqueu foi convidado por Simão Pedro para dirigir as florescentes igrejas de Cesareia, rico de amor e humildade, sob o comando de Jesus.
esta é a passagem que trazemos para a reflexão da nossa noite de hoje. Este encontro, que é privativo do evangelista Lucas, que o registra no capítulo 19 do seu evangelho, versículos 1 a 10. Em apenas 10 versículos, Lucas registra o encontro de Jesus com Zaqueu, sem dar os detalhes que Amélia Rodrigues dá, com base nos alfarrábios do mundo espiritual, como ela mesmo diz. Lucas diz que Jesus adentrava Jericó, que Zaqueu correu, não conseguia vê-lo, subiu um sicômoro, Jesus pediu para se hospedar em sua casa, e ele foi embora, e houve o diálogo do povo acusando Zaqueu de ser um publicano. Zaqueu se justifica, dizendo que dava metade dos seus bens e restituía 4 vezes mais, e Jesus o glorifica, dizendo que a salvação chegou à sua casa. A narrativa de Lucas é simples. Mas o objetivo de trazermos esse encontro de Jesus com Zaqueu para a reflexão da nossa noite é nós pensarmos no nosso encontro com Jesus. Se Zaqueu pôde encontrar Jesus, nós também não podemos? O que nos falta para tal? O que Zaqueu tem que nós ainda não temos? É a reflexão que fica para a noite de hoje. Todos nós queremos encontrar Jesus, certamente. E Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, vem dizer para nós quais são as condições que Zaqueu tem ou teve e que nós deveremos ter. Se tivermos essas condições, diz Pastorino, quando chegarmos em casa, encontraremos Jesus. Então a reflexão maior é ver o que tinha Zaqueu que nós ainda não temos e precisamos conquistar. Ainda analisando a passagem, antes de entrar nas explicações de Pastorino, nós vamos ver que Zaqueu, o nome Zaqueu em hebraico significa justo, significa puro. Por aí a gente já começa a ter uma noção de quem era Zaqueu. Algumas traduções do Evangelho distorcem completamente a passagem ao afirmar que Zaqueu falava no futuro, prometendo a Jesus: Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, eu restituirei 4 vezes mais se cobrar por engano a alguém. E Pastorino vem dizer que não, que o verbo está no presente do indicativo, sendo uma ação continuada, que ele já fazia e que continuaria fazendo. Senhor, eu dou a metade dos meus bens, eu restituo, ou seja, já era uma atitude dele, atual. E daí a gente já começa a vislumbrar qualidades em Zaqueu que precisamos obter para também encontrarmos Jesus. A lei dizia que somente deveria ser restituído 4 vezes se houvesse um roubo, mas que uma fraude, Pastorino ainda diz, uma simples fraude deveria ser restituído com 20% a mais. Mas Zaqueu restituía 4 vezes mais. Então a gente já começa a entender quem era Zaqueu. Por que Jesus escolheu ir para a casa de Zaqueu? Será que Jesus olhou assim o primeiro que encontrou? Ou será que ele conhece todos nós? Zaqueu não precisava se explicar para o povo, porque Jesus já o conhecia, como conhece a cada um de nós. Isso já fica uma grande lição para a gente, porque às vezes a gente se preocupa muito em dar explicações sobre as nossas atitudes. Quando estamos agindo corretamente e alguém interpreta que a nossa atitude está errada, e a gente se preocupa muito em justificar, em chamar, em conversar. E o que mais deve nos importar é o que Jesus e os benfeitores espirituais conhecem. E eles sabem de tudo. Eles sabem das nossas atitudes, conhecem as nossas intenções. Não precisamos nos justificar de nada. É uma lição que já tiramos da passagem. Se a gente estiver agindo corretamente, com consciência tranquila, não precisamos explicar nada. Ah, mas falaram isso, o que é que eu falo?
Não fale nada. As pessoas falam o que bem entendem. E nós não temos que sair atrás das pessoas justificando as nossas atitudes. Cada um é responsável por aquilo que fala. E nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. Mas Pastorino diz que a primeira condição que Zaqueu teve para poder receber Jesus na sua casa é que ele era um homem justo e puro, como seu nome já dizia em hebraico. Ele achava que deveria restituir 4 vezes mais, apesar da lei dizer que deveria restituir 20%. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Nós somos pessoas justas, nós somos pessoas puras. Como é que se traduz isso? Como é que se consegue visualizar isso? Se temos consciência tranquila das nossas atitudes, em todos os setores da nossa vida. No nosso trabalho material, no nosso ganha-pão, na nossa relação familiar, em especial na nossa relação familiar, na relação na casa espírita, na relação na sociedade, sem termos aquela justificativa que muitas vezes damos dizendo, mas isso todo mundo faz, é normal. Não, não é normal. Que todos façam, mas nós que já tivemos a felicidade de adentrar os portões de uma casa espírita, que já tivemos a felicidade de encontrar o Evangelho do Cristo sobre a ótica espírita, nós não podemos fazer como todo mundo. Jesus já dizia no Sermão da Montanha, que fazeis de especial? Amar a quem nos ama é muito fácil. Agora vocês precisam amar aos seus inimigos. Então ser justo e ser puro significa nas nossas pequenas atitudes, desde as pequenas até as grandes atitudes, nós estamos sempre agindo com justiça, com pureza. Pureza. A pureza que Jesus identificou nas crianças. Não é que nós vamos ser bobos. Não é isso. Não é com ingenuidade. É com maturidade, mas sendo sempre justo. O que é o certo? O que eu gostaria que fizessem comigo nessa situação? E assim a gente agir. Então é algo que a gente precisa tomar conta das nossas atitudes, para que sejamos sempre justos e puros. Aquilo que for de direito é de direito, aquilo que não for, não é. Desde um pequeno troco que a gente recebe, até uma grande responsabilidade material que tenhamos. Todas as nossas atitudes precisam ser justas e puras. Mas para isso a gente precisa mudar o nosso reservatório moral. Porque nós não vamos da noite para o dia passarmos a fazer diferente. Falaram lá no centro que eu tenho que ser justo e puro e a partir de agora eu vou ser justo e puro. Não vai ser assim. Não vai ser assim. A gente só vai conseguir modificar, ter coragem, que Joana de Anjos falou na página para mudar, se a gente tiver algo que nos convença. Eu preciso estudar. Eu preciso me convencer, de fato. Aquilo que eu achava que era uma vantagem, não é. Aquilo que eu achava que era vitória, não é. E aquilo que eu achava que era derrota, é a vitória. A gente vai modificando o peso que a gente dá a cada coisa, quando a gente conhece o Evangelho do Cristo, quando a gente conhece o Consolador prometido por Jesus. A gente vai entendendo quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. E a gente vai entendendo que o materialismo que nos impulsionava para gozar tudo deve ser freado. O materialismo que justificava qualquer atitude deve ser freado. Daí Allan Kardec dizer que o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Então Zaqueu era justo e era puro. E nós precisamos trabalhar para tal, se queremos um dia hospedar Jesus na nossa casa. É claro que quando falamos hospedar Jesus na nossa casa, não estamos aqui dizendo como Zaqueu fisicamente hospedou Jesus na sua casa.
Mas estamos dizendo de termos Jesus na nossa casa mental, no nosso coração, no nosso lar, amparando a todos nós. Pastorino diz que a segunda condição para que Zaqueu pudesse receber Jesus é que Zaqueu era um homem desapegado. Zaqueu dava a metade do seu salário aos pobres. Certamente nós estamos muito longe disso. Mas isso deve nos trazer a reflexão. Algumas pessoas que já caminharam à nossa frente já conseguem se desprender mais das coisas materiais. Já conseguem se desapegar mais. Imagine o Chico Xavier, por exemplo, que recebia um salário de aposentado, de funcionário público, vocês devem imaginar quanto devia ser, né? Uma fortuna. E ele assim ainda conseguia cuidar de si e ainda doar, porque o seu necessário era muito pequeno. Então é para a gente refletir, o que é o necessário para mim? Aonde que começou o supérfluo? O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando na medida do possível as pessoas que estão caminhando comigo? Ou só estou pensando em mim? Só estou pensando nos meus? Então o desapego é uma característica para podermos nós termos Jesus. Sermos desapegados, sermos generosos. Não só de bens materiais, mas de tudo. De todas as nossas riquezas. Nós temos muitas riquezas. Alguns de nós até poderemos ter riqueza do dinheiro. Mas além da riqueza do dinheiro, nós temos, por exemplo, a riqueza do tempo. Alguns de nós têm tempo, têm essa riqueza que pode doar esse tempo ao próximo. Então a gente é rico de tempo. Mas se a gente for rico de preguiça, como diz Emmanuel, aí nossa riqueza do tempo vai embora. Alguns de nós podemos ser ricos de inteligência. Temos facilidade para entender as coisas, para fixar, para compreender. E isso pode nos fazer que essa riqueza seja distribuída ao próximo. Mas se nós formos ricos também de orgulho, como diz Emmanuel, a nossa riqueza da inteligência vai embora. A gente não consegue passar parte da nossa inteligência para ninguém. E por aí vai, nós temos muitos talentos. Cada um de nós tem os seus talentos, tem as suas riquezas, que precisamos compartilhar. O que eu sei fazer? Então vamos compartilhar para que a mensagem espírita chegue às pessoas, para que o consolo chegue às pessoas, que tirem do desespero, que mostrem um novo caminho para a vida. Isso é ser desapegado, desapegando-se das suas potencialidades. A gente pensa no dinheiro, é claro que o dinheiro também, né? O livro dos Espíritos nos esclarece, questão 886. Qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Ora, aqui está a maior caridade, se eu for benevolente, se eu for indulgente, se eu perdoar. Então, aqueles que estão a caminho conosco, que ainda não tiveram a felicidade de conhecer o que nós conhecemos e agem algumas vezes nos agredindo, nos aborrecendo, como que nós devemos agir? Com tolerância, com paciência. É o que diz a doutrina espírita, é o que diz Jesus, perdoe 70 vezes 7 vezes. Então isto é ser desapegado, se desapegar das minhas opiniões pessoais. Não quer dizer que eu vou virar um fantoche e vou concordar com tudo. Não. Mas será que aquilo tem tanta importância assim para mim? Será que eu preciso brigar tanto por essa opinião? Ou será que se eu abrir mão, isso vai trazer paz na minha relação afetiva? Será que eu não posso abrir mão disso? Em favor da paz, da pacificação no meu lar? Então ser desapegado
é um leque de possibilidades que nós precisamos avaliar se temos, para que possamos receber Jesus. Pastorino vem dizer que a terceira característica de Zaqueu, para poder receber Jesus na sua casa, era a sua vontade. Ele diz, Zaqueu queria encontrar Jesus e ele largou tudo, ele correu, ele não se preocupou mais com a sua postura, ele chegou lá, deu o seu jeito para poder encontrar Jesus, para poder ver Jesus. E aí a gente traz isso para a nossa vida. Nós temos utilizado bem a nossa vontade, o nosso querer. E aí a gente pode aqui ficar refletindo sobre isso 1 hora, 2 horas, né? O nosso querer. Às vezes a gente acha que quer, mas a gente não quer. A gente sabe, mas a gente não quer. É diferente o saber do querer. Simão Pedro: Senhor, eu darei a minha vida pelo Senhor. Como é que o Senhor está dizendo que eu não posso lhe acompanhar? E Jesus diz para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Simão sabia do que ele precisava fazer, mas ele ainda não tinha a vontade para superar todas as barreiras. Às vezes a gente sabe, eu preciso ir à casa espírita, eu sei que isso me faz bem, mas aí chega na hora, choveu um pouquinho, tem uma coisa, é um amigo que chega, é o dia do futebol, é o dia do... e a nossa vontade vai embora. Então a gente sabe o que quer, mas não quer o que sabe. Então o nosso querer é algo fantástico. Por isso que os benfeitores dizem, querer é poder. Poderia o homem, pergunta Allan Kardec, questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia o homem com sua própria vontade vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, poderia. E com tão poucos esforços, dizem os benfeitores, quase que lamentando-se, o que lhes falta é a vontade. Quando a gente quer alguma coisa, a gente conquista. Se o nosso filho em casa disser assim, essa semana eu não quero ir para a escola, ele não vai para a escola? Ou ele vai de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente quer. Porque a gente acredita nisso. Porque isso já passou a ser uma convicção minha. Então, quando eu me convenço, aí ninguém segura. A questão é que a gente ainda titubeia nas nossas convicções. A gente ainda não está firme naquilo. Por isso que Allan Kardec diz, não é preciso mais crer, é preciso conhecer. Não é a crença de quem crê, eu creio, não diga mais eu creio, diga eu sei. É o que diz Kardec. Então, na medida em que você coloca no seu repositório moral, seu reservatório moral, informações, e você vai meditando sobre elas, se convencendo de que aquilo de fato é a verdade, é a vida, é o caminho, aí a gente vai colocando a nossa vontade. Então não adianta eu achar que eu vou amanhã, vou acordar e vou ter vontade de fazer tudo que eu preciso fazer para encontrar Jesus, que eu não vou. Eu vou até nos primeiros 5 minutos ter vontade, no 6º eu já desisti. Por quê? Porque está me faltando base sólida, está me faltando convicção. Diz os benfeitores, convicção não se impõe, convicção se adquire pelo estudo, pela meditação. Então, se a gente quer, né, quando a gente vem à casa espírita, a gente procura o atendimento fraterno, e a gente está passando por uma certa dificuldade. Isso é experiência de muitos e muitos casos, não é 1 nem 2. E aí a gente diz para a pessoa, olha só, você precisa fazer o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar, aí você explica o que é. Você precisa frequentar reunião pública com regularidade. Com regularidade. Você precisa ler boas obras. E assim você vai dando aquela receita para que a pessoa saia daquela confusão mental em que ela está.
Aí daí a 3 meses a pessoa volta para o atendimento fraterno pior do que estava. E aí você pergunta, está fazendo evangelho no lar? Na primeira semana eu fiz, depois não foi possível porque chegou não sei quem. A reunião pública, não estou conseguindo mais por causa do meu horário do trabalho. E a leitura, me dá sono, não estou conseguindo. E a pressa. Então não tem jeito, não tem milagre. Os benfeitores espirituais não vão passar a mão na nossa cabeça se nós não estivermos fazendo a nossa parte. Não tenham dúvida disso. Eles vão nos dar o colo, eles vão nos acariciar, vão nos mostrar o caminho, mas nós temos que ir com as nossas pernas. Não tem jeito, eles sabem que se fizerem isso estarão nos fazendo um mal. Então eles não vão facilitar a nossa vida. É preciso desenvolver vontade. Então se eu tenho, por exemplo, uma fraqueza que eu já identifiquei, seja um vício, seja uma paixão, seja um descontrole qualquer, eu já identifiquei, eu preciso trabalhar para resolver aquilo com vontade. Pedir ajuda, que muitas das coisas a gente não consegue resolver sozinho. Não tem como resolver sozinho. Preciso, às vezes, de uma ajuda médica, preciso de uma ajuda espiritual. Mas eu tenho que colocar a nossa vontade. Allan Kardec diz no livro dos médios, o médico nada pode se o doente não quiser ser curado. Se o doente não quiser, não tem médico que resolva. E Jesus, né? Se alguém quiser me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Se quiser. Se não quiser, fica onde você está. Para a gente ver como é importante a vontade. A quarta condição que Pastorino coloca como qualidade para Zaqueu ter recebido Jesus na sua casa é que ele se autoconhecia. Ele sabia que era pequeno e que não dava para ele ver daquele jeito. E aí, simbolicamente, nós trazemos isso para a nossa vida. Se nós nos conhecemos, se nós estamos trabalhando para nos conhecer, nos conhecemos no dia de hoje? Certamente que não, senão não estaríamos nesse planeta. Mas se nós estamos trabalhando diariamente, observando quem somos nós, observando as nossas fraquezas, sem esconder, sem colocar máscara, sem nós mesmos nos enganarmos, porque nós mesmos nos enganamos muitas vezes. Não, de jeito nenhum. Vaidoso eu? Não. Sou espírita, como é que eu vou ser vaidoso? E a vaidade está brotando. Então, ser espírita quer dizer que nós estamos mais doentes, precisando de ajuda mesmo. A gente precisa entrar nessa realidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações, não é à toa. É porque tem muita encrenca para resolver. Então a gente precisa se ver, identificar, de fato, eu sou uma pessoa que eu falo mentira. Eu falei a mentira naquele dia. Eu falei outra mentira naquele dia. Isso é uma característica que eu tenho. É minha. Identifiquei. Muito bem, agora eu vou trabalhar para não fazer mais isso. Porque eu já entendi que isso não faz sentido. Estamos falando de uma coisinha, até mais fácil. Né? Existem outras muito piores e difíceis da gente tirar. Mas é essa identificação das nossas fraquezas e um plano para a gente resolvê-las. Então, os nossos sentimentos precisam ser reformados. A gente tem Joana de Ângeles, que foi a nossa página, nos mostrando isso em todas as suas obras. Mostrando os nossos conflitos existenciais. Mostrando que todos os nossos conflitos, eles têm raízes nas encarnações passadas. Então nós trazemos medo, nós trazemos fobia, nós trazemos tristeza, nós trazemos desequilíbrios mais variados. Mas isso é normal do nosso nível evolutivo. A gente precisa se auto-perdoar, se entender e buscar a correção. Ela vem falar dos nossos desvios na área do amor, por exemplo. Que é uma amplitude enorme de pessoas, né? Como
como o próprio Emmanuel diz, mais de 90% tem desvios na área do sexo. Isso é uma fraqueza que a gente precisa entender como natural do estágio evolutivo. Joana de Ângeles vem mostrar a psicogênese do amor e vem dizer para a gente que isso é coisa que a gente traz da fase animal. É o instinto ainda animal. Então a gente, pelos instintos sexuais, a gente elege uma pessoa, diz Joana de Ângeles, não sou eu que estou dizendo, Joana de Ângeles, elege alguém porque o objetivo é o sexo, colocamos máscaras naquela pessoa, que é uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, é isso, é aquilo, até atingirmos o objetivo. A partir do momento que estamos satisfeitos, aquelas máscaras caem. Pisou no pé, separamos. Muitas vezes, as famílias são destruídas por isso, porque fomos atraídos pelos nossos instintos. E isso é difícil da gente controlar, mas é importante que a gente entenda. É assim, foi isso que aconteceu, sim. E aí a gente vai trabalhar. Então o autoconhecimento, você vai trabalhando para você sublimar o amor. Para você não mais eleger uma pessoa pela sua beleza. Não mais eleger uma pessoa pela atração que ela lhe provocou. Mas sim pelos seus valores. Porque a beleza vai acabar. Mas os valores não, pelo contrário, vão aumentar. Então, isso vai fazer com que a gente, muitas das vezes, se trave num conflito, quando, às vezes, pensamos em ter uma relação extraconjugal, e aí, lá o primeiro item, o ser puro e justo, a gente já está quebrado nele. Mas por quê? Porque o instinto sexual é tão grande que a gente não consegue dominar, segurar, botar o racional para poder segurar. Eu sei que eu estou sentindo essa vontade, mas eu não posso. Então vejam que tudo isso passa pelo nosso repositório moral. Então se autoconhecer, se autoestudar, identificar fraquezas, buscar soluções, buscar ajuda quando necessário. É assim que a gente vai poder receber Jesus na nossa casa. E o quinto e último ponto que Pastorino coloca como condição que Zaqueu teve para receber Jesus na sua casa foi que ele elevou as suas vibrações ao subir ao sicômoro. Simbolicamente, Pastorino diz, isto é o elevar vibrações. Ele identificou-se pequeno e elevou suas vibrações ao subir ao sicômoro. E o que significa elevar vibrações na nossa vida? Significa nós estarmos sintonizados com o bem. Significa nós só falarmos do bem, só pensarmos no bem, só agirmos no bem. Significa nós não nos queixarmos de nada. Porque nós já entendemos quem somos. Já sei que Deus é Pai, é justo. Já sei que as dificuldades que eu estou passando foram originadas por mim mesmo. Então por que eu vou me queixar? Eu vou chorar. Tudo bem, chorar podemos. Mas não vou me revoltar. Eu vou chorar porque eu sei que lá atrás tem a justificativa para essa dor que eu estou passando. Mas eu vou lutar para poder retirar as causas dessa dor. Isto é a resignação, Joana de Ângeles de novo, dinâmica. É nós identificarmos que não podemos reclamar, porque fomos os causadores das nossas dificuldades, mas não é tá bom, então tá. Não é isso. É uma resignação dinâmica. Eu sei disso, mas eu não quero mais isso na minha vida. Então eu não vou mais agir dessa forma. Eu vou buscar outros caminhos. Então, elevar vibrações é nós não entrarmos na sintonia mental
que o mundo quer nos oferecer. Quantas pessoas chegam na casa espírita com pânico, porque ligam a TV e vem aquela cena uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, a mesma cena do assalto, da morte, do não sei o quê. Como é que depois nós vamos dormir? Como é que depois nós vamos ter uma vida saudável? Isso não quer dizer que nós devemos viver alienados. É claro que eu preciso saber, essa rua aqui está acontecendo isso, eu não vou passar nela. Eu preciso saber. Mas eu não posso me alimentar disso. Tá bom? Já sei. E a sua faixa mental tem que estar em outro lugar. Isto é elevar vibrações. É entender que nós estamos num mundo de provas e expiações, que o que está acontecendo é característico de um mundo de provas e expiações, que Deus está no controle, que Jesus está no controle, e que temos que trabalhar, orar. Precisamos sair para o nosso trabalho diariamente, vamos orar antes de sair de casa, para que a gente consiga fazer todo o processo do nosso dia em tranquilidade, retornar ao lar, mas não vamos nos deixar a nossa vibração baixar, pensando naquilo, vivendo aquilo, se alimentando daquilo. E o que se vê hoje são as pessoas se alimentando da violência, ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje. Então é o dia inteiro no celular, vendo aquela notícia, viu aqui essa cena, teve assalto ali, assalto aqui. Não quero saber disso, eu sei que tem assalto em todo lugar. Eu já sei, não quero mais saber. E aí você vai manter o seu padrão mental em outro nível. E isso é elevar vibrações. Você vai ter otimismo. Você não vai ver a vida com pessimismo, porque a menos que você não tenha convicção. Por isso que falamos e repetimos, é preciso ter convicção. É preciso estudar a doutrina espírita para entender o que está acontecendo. A partir do momento que a gente entende, a gente vai ter dificuldades sim, mas vamos olhar tudo com lentes otimistas. Então elevar vibrações é você estar em prece, é você viver num estado de prece. Nós não podemos passar o dia sem orações. E não preciso parar e ficar quietinho de olho fechado para orar. Eu posso estar num estado de prece com os olhos abertos andando na rua. Então é preciso estar ligado aos amigos espirituais. Eles estão nos acompanhando. É preciso aumentar a nossa sensibilidade, aumentar a nossa sintonia com eles, para que a gente possa assim receber Jesus na nossa casa. Então vejam que não é pouco o que Zaqueu tinha para receber Jesus. Além dele ser justo e puro, ele era um homem desapegado. Ele era um homem que tinha vontade de encontrar Jesus. Ele se conhecia, sabia-se pequeno, e ele vivia com as suas vibrações elevadas. Então são essas coisas que nós precisamos desenvolver diariamente. Às vezes a gente perde a vigilância e a gente deixa a vida ir levando a gente. Acordamos, vamos para o trabalho, voltamos, vamos dormir, e todo dia a mesma coisa, sem pararmos para pensar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou usando o meu tempo? O objetivo da vida, o objetivo de nós estarmos aqui, é nós sermos pessoas melhores. É nós desenvolvermos essas qualidades que Zaqueu tem. Então nós não podemos passar um dia sem lembrar disso. Não podemos deixar a vida empurrando a gente. E a gente fica adormecido, deixa os mortos enterrar seus mortos. Não podemos ser mortos, temos que ser vivos. Acordar, despertar para a verdadeira vida, para podermos aproveitar a nossa vida, a nossa encarnação, que é a oportunidade bendita. Para nós encerrarmos as nossas reflexões, nós vamos lembrar de uma passagem onde conta-se que um homem precisava atravessar um deserto de muita dificuldade, o sol muito escaldante, a areia levantando, batendo no seu rosto, calor, e o homem estava muito cansado.
e foi caminhando para poder atravessar o deserto naquele dia. E quando ele estava lá pelo meio do caminho, apesar de estar completamente só, ele ouviu com muita nitidez uma voz. E essa voz lhe dizia: pegue umas pedras e leve. Amanhã você terá alegria e tristeza. Apesar de não ter ninguém, aquela voz foi tão nítida que ele resolveu não contrariar. Pegou algumas pedras, colocou no bolso e continuou caminhando. Agora mais difícil a caminhada se tornou, com aquele peso no bolso. Mas ele foi, e já exaurido chegou ao final do deserto. Lá chegou, adormeceu. E no dia seguinte, quando ele amanheceu, a sua surpresa, colocou a mão no bolso e aquelas pedras brutas haviam se transformado em esmeraldas, diamantes e rubis. Ele teve uma alegria. Eu estou rico, olha quanta riqueza. Mas no momento seguinte ele teve uma tristeza e pensou: eu tinha condições de carregar muito mais pedras e eu seria muito mais rico, porque não fiz isso? E entristeceu-se. E é exatamente isso que acontece na nossa encarnação. Temos que atravessar um deserto da encarnação. Sempre sós. Sós queremos dizer, agindo com as nossas pernas. Vozes estarão nos dizendo que são os benfeitores, são os amigos. Olhe, perdoa mais. Seja mais tolerante, seja mais caridoso. Aproveite as oportunidades que você tem de servir. E a gente fala: mas como eu já estou aqui morto de cansado, você ainda quer me falar em perdoar, em fazer caridade? Mas quando a gente retornar ao mundo espiritual, nós vamos perceber que o pouquinho que fizemos é aquilo que vai contar ao nosso favor. É aquilo que vai ser a riqueza, que os ladrões não podem corroer, que os ladrões não podem roubar e as traças não podem corroer. E vamos chegar lá do outro lado pensando: ah, por que eu não perdoei mais? Por que eu não fui mais caridoso? Por que eu não aproveitei as oportunidades que a instituição espírita me deu e fiquei tão acomodado? A nossa encarnação é para isso. É para nós aproveitarmos esses anos que temos e chegarmos do outro lado da vida, da verdadeira vida, melhores do que aqui chegamos. A vida nunca se acaba. Perdemos o corpo, ganhamos outro corpo. Mas as oportunidades, elas precisam ser bem aproveitadas. Cada vez mais não é fácil conseguirmos um corpo físico para experienciarmos novamente uma encarnação. Então não importa em que ponto do deserto nós estivermos agora. Procuremos agir mais de acordo com tudo que Jesus nos ensinou, que são as pedras que nós vamos colocar no bolso para podermos amanhã estarmos mais ricos quando chegarmos no mundo espiritual. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.